não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! A mentalidade contemporânea, ela é dirigida, moldada, por assim dizer, por 2 ideais ou projetos ou sonhos antagônicos. Por um lado, existe o sonho, vamos dizer, do domínio científico, de um mundo totalmente administrado sob a direção de uma classe de cientistas acadêmicos e, portanto, a eliminação das contradições e ambiguidades e dificuldades da discussão política e a remissão de tudo aos cuidados de uma administração científica. Esse é um dos ideais. O outro ideal, ao contrário, é o da dissolução de tudo quanto se entende como ciência, racionalidade, lógica, etc, etc. E, vamos dizer, o advento da humanidade a uma era de espontaneidade, prazer, imaginação, etc, etc. E eu estava expondo essas duas coisas. Nós tínhamos chegado até o ponto em que havia a eclosão da nova era, da New Left nos Estados Unidos. Dizia que a New Left, para complicar mais as coisas, a New Left havia coincidido no tempo e no espaço com a eclosão da chamada nova era, New Age, né? Então hoje eu vou dar umas explicações aqui sobre a New Age. Note bem que tudo isso que nós estamos dizendo não se limita, vamos dizer, a correntes de ideias ou filosofias. Se fosse assim, a coisa não acabaria mais. Mas eu estou usando apenas aquelas correntes que deixaram marcas na mente das pessoas. Quer dizer que o cidadão do meio urbano hoje, o habitante do meio urbano, ele é afetado por essas correntes de ideias e elas constituem a totalidade do repertório imaginativo que ele tem. Não tem nada fora disso. Então, eu estou falando daquilo que constitui, então, a própria substância, vamos dizer, dos sentimentos, esperanças, reações e até sonhos das pessoas. Aquilo que constitui a sua vida psíquica. Claro que existem inúmeras outras correntes de ideias, muito mais valiosas, mais importantes do que essa, mas que não tem esse alcance popular. Por exemplo, se você falar, bom, enquanto estava acontecendo tudo isso que eu estou descrevendo aqui, havia, por exemplo, a filosofia do Bernard Loner, Eric Wegener, etc. Só que isso aí não se incorpora na cultura das massas. Isso aí continua limitado a uma elite e não é uma força histórica agente ainda. Pode se tornar isso com o tempo, né? As filosofias, em geral, levam muito tempo para se tornar forças históricas agentes. Quando a gente, se você pensar bem, para Aristóteles viveu 4 séculos antes de Cristo e ele se torna publicamente influente a partir do século XII e XIII na Europa. Quer dizer, são 16 séculos. Então, para que uma filosofia se torne, vamos dizer, uma força histórica agente, ela tem que passar, vamos dizer, por uma série de adaptações e incorporações por grupos que a interpretam, trabalham e repassam as multidões já transformadas, vamos dizer, de um mero arcabouço teórico em propostas de vida, em valores, em sistema educacional, etc. Isso leva um tempo desgraçado para fazer. A não ser que essa filosofia já nasça inicialmente como uma ideologia, como um ideário de um movimento de massas, como é o caso do marxismo, né? Mesmo assim, o marxismo
ele só adquire importância no Ocidente depois da Revolução Russa. Se você vê no meio acadêmico, praticamente ninguém levava o marxismo a sério até, digamos, 1910, 1915. Né? Todo o meio acadêmico, quer dizer, todos os cientistas sociais, economistas, etc., receberam aquilo com o maior desprezo. Porém, depois da Revolução Russa, não esqueça, é uma revolução que acontece num país periférico, um país que estava afastado da linha central dos acontecimentos na Europa, né? Então, de repente, aparece aquele monstro daquele país, governado por uma elite marxista. Então as pessoas começam a prestar atenção e o marxismo adquire, vamos dizer, pela força da presença da União Soviética, ele adquire uma relevância cada vez maior na vida intelectual do Ocidente. Até se tornar, como dizia Sartre, vamos dizer, a filosofia inevitável do nosso tempo, entre aspas, né? Mas isso aí foi o quê? Foi já na década de 50, né? Então, quer dizer, o Manifesto Comunista é 1848 ou 44, para agora 48, então já tinha passado um século, né? Então, isso quer dizer que se você pegar o discurso de qualquer representante público de uma corrente de ideias ou sentimentos, você vai ver a marca de tudo isso que eu estou dizendo aqui. Se você pegar, pega os discursos parlamentares do João Willis, ou da Maria do Rosário, ou da Jandir Fegali, tá certo? Ou o falatório de qualquer professorzinho universitário de faculdade de fundo e quintal, você vai ver todo esse complexo de ideias não só está lá presente, como é ele que molda a cabeça dessas pessoas, né? Quer dizer, quer ela saiba ou não qual é a origem das suas ideias, em geral não sabe. É só vamos dizer, o horizonte de ideias que eu expus aqui na última aula, ele, por um lado, ele molda realmente a cabeça dessas pessoas, e por outro lado, ele transcende infinitamente o horizonte de consciência delas, né? Então, nós estamos falando não só de ideias, mas de reações, de sentimentos, de símbolos, de reflexos condicionados, etc. Tudo isso nós estamos rastreando a fonte histórica. E o indivíduo que vivencia essa situação, que ele se torna ele mesmo vamos dizer, um porta-voz, um eco de toda essa corrente de influência, ele em geral não tem ideia, não tem consciência de onde aquilo saiu. Não tem, nem precisa ter. Não é isso? Uma característica do ser humano é que qualquer ideia, por mais maluca que seja, que você põe na cabeça dele, ele considera a criação sua, né? Dificilmente o indivíduo vai, só se você for um estudioso muito especializado na coisa, você vai ter essa preocupação de rastrear a origem das suas ideias, que é uma coisa que eu recomendo enfaticamente a todos os meus alunos. Quer dizer, não subscrevam, nem rejeitem nenhuma ideia sem saber de onde ela saiu e como ela foi parar na sua cabeça. Quando você vai ver o número de ideias ou reações que você pode dizer que são suas próprias, é ínfimo. O resto tudo você recebeu da cultura ambiente. Então, quando chegamos ao ponto da New Left, e a New Left é terrivelmente importante, não se esqueça que praticamente todas as correntes de ideias que você vê no Brasil hoje nasceram com a New Left, sobretudo com a Escola de Frankfurt, né? E com Antônio Gramsci, e com a influência tremenda da esquerda americana, porque essa é uma outra característica da esquerda brasileira, ela negar que existe a esquerda americana, e ao mesmo tempo tudo que ela fala é uma repetição do que a esquerda americana lhe ensinou. Só que quando chegamos nesse ponto, entra um outro fator complicador, que é a New Age. A New Age tem uma influência tremenda sobre a vida de pessoas que nunca ouviram falar dela. Sempre que você ouvir alguém dizer assim, não, nós temos que tolerar a religião do próximo, nós temos que aceitar a diversidade, né? Você está ecoando aí coisa da nova era, só que você não sabe de onde veio, e aquilo lhe parece natural, porque é uma coisa que você ouviu de fonte que lhe parece confiável e que lhe parece representar um treco que você chama de opinião pública, opinião dominante, ou a visão normal das coisas, tá certo? Então,
quanto mais você está persuadido da obviedade aparente de certas ideias, mais elas lhe parecem traduzir a própria natureza das coisas e não ser uma corrente de ideias. Chega até, vamos dizer, a influência, o poder persuasivo de certas ideias, chega a ser um negócio tão poderoso e tão profundo que você negá-las ou você ignorá-las parece ser uma doença mental. Então, por exemplo, se você hoje, em certos meios, você questiona a teoria da evolução, isso não soa como uma ideia, uma objeção que você tem, mas como uma manifestação de uma ignorância sua ou de uma deficiência mental que você tem, ou de uma neurose, uma coisa assim, né? Então, continuando aqui, quanto mais você ignora a origem das suas ideias, crenças e preferências, mais se imagina criador de si mesmo e livre de toda influência externa. Mantidos na ilusão da independência, milhões de idiotas repetem o que lhes mandaram dizer e fazem o que foram adestrados para fazer. Nada ilustra isso melhor do que a New Age. Nunca um movimento se espalhou tão rapidamente pelo mundo e impôs novos padrões de julgamento, de sentimento e de percepção com tão aparente naturalidade que hoje em dia dificilmente se encontra nos grandes centros urbanos alguém cuja vida mais íntima e até inconsciente não tenha sido moldada ou pelo menos afetada por ele, né? Seria inútil procurar um conjunto ou sistema de ideias e propostas que definissem a New Age. Reina aí a mais fulgurante confusão e multiplicidade de fontes, que nenhum estudo abrangente conseguiu abranger, nenhum estudo conseguiu abranger, estudo em conjunto conseguiu abranger e muito menos ordenar. Isso aqui é um rascunho, ainda vai ser corrigido, espero, né? As interpretações parciais que enfatizam um aspecto em detrimento de outros tornam a coisa ainda mais confusa. Mais fácil é descrever esse movimento negativamente, por aquilo que na prática, se não também em teoria, ele busca destruir. Aliás, esse é um método comum. Quando uma discussão de ideias está lhe parecendo muito confusa, você tem que fazer a pergunta do Croce, quer dizer, contra quem eles estão falando. Quer dizer, a corrente de ideias vai se definir não tanto pelo seu conteúdo intrínseco, mas pela oposição que ela move a alguma outra corrente que se entende como dominante antes do advento desta nova corrente. Então, é aquele negócio que explicava o Julián Marías, a forma de uma tese filosófica não é assim, A igual a B, tá certo? Mas é A não é B e sim C. Tem que ter um não, né? Nesse ponto não resta a menor dúvida. Quaisquer que sejam as intenções subjetivas de seus participantes individuais, no conjunto a New Age teve e tem como objetivo prioritário dissolver a unidade cristã da civilização ocidental numa pasta de religiões, tradições, espiritualidades, magias e místicas diversas, que hoje em dia o cidadão comum já não consegue mais distinguir daquilo que possa ter sido o cristianismo. Se você pegar o cidadão médio, sei lá, de uma grande cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Paris um pouco menos, você verá que o conjunto de sentimentos e de reações que esse indivíduo considera cristão, que para ele representa o cristianismo, não tem nada de cristianismo, é tudo coisa da nova era. Quer dizer, já é uma versão já trabalhada e alterada, né? Então, uma vez eu vi uma série de entrevistas que o sujeito fez na rua, perguntando assim para as pessoas: você acha que você é uma pessoa boa? Você acha que você, quando morrer, você vai para o céu? Assim, 100% respondeu sim, eu vou para o céu. Mas por que você vai para o céu? Porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não falo mal das pessoas, eu não roubo, não roubei, não matei, etc, etc. Então o indivíduo acha que o critério do juízo final são essas virtudes banais do dia a dia, tá entendendo? Que são as virtudes da decência, da honestidade, etc. Ele acha que isso é a substância do cristianismo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso aí é a ideologia da democracia moderna, né? Como é que
este conjunto de reações, banais na verdade, se substituiu ao cristianismo. Foi exatamente a nova era. Antes da nova era, era perfeitamente possível você distinguir o que era o cristianismo do que não era. Agora não é mais. E isso quer dizer que o cristianismo, entre aspas, que tem na cabeça das pessoas, é eminentemente um produto da nova era e não do cristianismo propriamente dito. Então, bom, no conjunto a nova era teve esse efeito, né? Então, nesse sentido, ela é um complemento ou uma extensão do famoso programa da Escola de Frankfurt, que o Georg Lukács, no começo da Escola de Frankfurt, enunciou como a destruição da civilização ocidental. Não é isso? O que se opõe, no entender dele, do jovem Lukács, o que se opunha, vamos dizer, ao socialismo. Ele dizia, não é tanto o capitalismo, mas é um treco chamado civilização ocidental, ou civilização judaico-cristã. É isso que nós precisamos destruir. É isso? Porque isso aí criou em torno da democracia capitalista uma carapaça de proteção, de modo que a ideologia proletária se revela impossível de penetrar ali, tá certo? Então nós temos que destruir esta camada de proteção, e daí sim a ideologia proletária terá chance. Este foi o programa lançado mais ou menos em 1910 pelo Georg Lukács, né? Então você vê que haja ou não uma conexão organizacional nesse sentido, e hoje eu sei que existe, né? Mas esse não é o nosso assunto. A nova era aparece como mais um capítulo, né, do empreendimento de destruição ou dissolução ou absorção ou de superação do cristianismo. É isso. Pode. Eu espero que seja pertinente isso que eu vou dizer agora, mas em contrapartida houve um enfraquecimento da presença da igreja na sociedade, como mãe e mestra, a igreja como educadora. Sim, mas vamos dizer, esse é outro aspecto pelo seguinte: ao mesmo tempo que estava eclodindo a nova era nos Estados Unidos, o que estava acontecendo em Roma? O Concílio Vaticano II, começa em 62, né, o qual, vamos dizer, abre as portas para um tipo de diálogo e de ecumenismo que permitiu isso que nós vemos hoje, que é o pastiche total das religiões, né? Mas este é um fenômeno que ele aparece por várias fontes. Por isso que eu estou dizendo que você analisar a cabeça do cidadão do meio urbano hoje é uma coisa muito difícil, porque as correntes que formaram a mentalidade são diversas, e o cidadão não tem a menor consciência de onde veio isso. É isso que eu estou tentando rastrear. Então, rastreamos aquilo que veio, vamos dizer, pelo lado vamos dizer, do que podemos chamar a esquerda política durante algum tempo, que aparece na transfiguração interna do marxismo a partir dos anos 50, 60. Então vocês devem se lembrar que eu estava supondo, vamos dizer, um filósofo marxista que de repente se defrontasse com certos problemas ou certas dificuldades internas do marxismo e que buscasse uma solução para elas nas ciências humanas mais recentemente desenvolvidas, como a linguística, linguística, antropologia estrutural, etc, etc, etc. Foi isso realmente o que aconteceu, e a fórmula mental, vamos dizer, de um intelectual esquerdista hoje é muito diferente do que era nos anos 40, porque incorpora uma série de elementos externos que vão, por assim dizer, dissolvendo a substância teórica, a substância doutrinal do marxismo e transformando numa coisa completamente diferente. Mas justamente à medida que acontece essa transformação, o movimento comunista se amplia, se torna imensamente mais eficiente e mais poderoso, embora ele já não tenha unidade doutrinal nenhuma, porque os caras também descobriram que a unidade doutrinal não é negócio, que é melhor você ter uma unidade estratégica por trás de discursos ideológicos diferentes e incompatíveis. Quer dizer, pouco importa os discursos do cara. Esse aqui está aqui porque é gaysista, o outro está porque é adepto da negritude, o outro está porque o outro tá porque é feminista. Pouco importa isso aí.
Cada um pode ter lá o seu discurso diferente, mas estão todos unidos, vamos dizer, na unidade de um movimento, de uma estratégia, e não de uma doutrina. E isso é o que funciona hoje. Só que, vamos dizer, do conjunto de elementos que formam este pastiche doutrinal, entra ainda a nova era. E a nova era ainda incide num território que estava, por assim dizer, aberto e preparado pelo Concílio Vaticano II, o qual teria que ser estudado em separado. Quer dizer, as mudanças internas da igreja nesse tempo. E também as transformações do movimento evangélico. Tudo isto, vamos dizer, é o que forma a cabeça das pessoas. Elas não sabem de onde vêm essas ideias, de onde vêm essas reações, mas a cabeça do mais burro dos cidadãos é um depósito da história do pensamento nesse período. É justamente porque o cidadão é inculto, incapaz de pensar por si mesmo, então é claro que todas as ideias dele vêm de fora, embora ele não saiba de onde veio. Então, por exemplo, bastaria você analisar a cabeça de um sujeito. Você pega, sei lá, um João Willis, né, ou Jandira Fegali, qualquer coisa, vamos examinar e ver quais são os elementos que estão aí. E daí você vai rastreando, e o que você vai encontrar é o que eu estou descrevendo nessas aulas aqui, né? E se você perguntar, mas o que isso tem a ver com o Kant? Você vai ver daqui a pouco. Você vai ver como a presença do Kant paira sobre tudo isso de uma maneira, é como diria o Antônio Gramsci, é o poder invisível e onipresente do imperativo categórico. Então, quer dizer, eu não estou abordando a questão, vamos dizer, da igreja, do Concílio Vaticano II, mas é um elemento que tem que entrar aqui. Uma segunda camada de traços negativos e identificadores aparece sob a primeira. Como pretexto motivacional usado para atrair as massas para o movimento de reencantar o mundo, essa expressão é uma resposta a uma expressão do Max Weber. Ele diz que o advento da civilização administrada, racionalizada, tecnocientífica, etc., desencantou o mundo. Quer dizer, que reduziu a vida, vamos dizer, a um processo racional econômico, onde a economia está no centro de tudo, ela se torna o objetivo principal da vida, e o resto é apenas um enfeite em volta, né? Então, a nova era aparece com essa ideia de reencantar o mundo, reintroduzir o elemento mágico, onírico, etc., etc. Como pretexto motivacional usado para atrair as massas para o movimento foi de reencantar o mundo, abrindo na casca do cientificismo tecnocrático materialista uma janela para algo que se chamava a transcendência, a espiritualidade, etc., o movimento comportou também uma parte de antimaterialismo e anticientificismo militante, que muitos tomam como se fosse a sua linha definitória central. Você vê, existem muitos estudos sobre a nova era sob este aspecto, quer dizer, tipo assim, o despertar dos mágicos, teve outro que chama a vingança das feiticeiras, etc., etc. Quer dizer, de repente, o mundo moderno que parecia totalmente dominado por uma concepção cientificista materialista, de repente abre um rombo e começam a aparecer, né, feitiçarias, magias místicas, etc., etc., etc. Este é um ângulo pelo qual se pode examinar o negócio. Quer dizer, existe este aspecto também. Porém, se nós perguntarmos assim, quer dizer que o essencial, o principal da nova era foi o seu anticientificismo, o antirracionalismo, né, ou antimaterialismo? Não foi. Por quê? Porque os elementos científicos são em seguida incorporados na própria nova era. Mas ao mesmo tempo ele buscou angariar em seu favor toda sorte de legitimações científicas, ampliando assim a autoridade da ciência acadêmica até elevá-lo ao estatuto de uma sabedoria superior à revelação divina. Você vê que hoje se tornou a coisa mais normal você colocar problemas de ordem metafísica ou religiosa para quem? Para os físicos. Você pega o Stephen Hawking, né? Milhares de outros cientistas que estão a toda hora
discutindo o problema se Deus existe, a imortalidade, nos dizem que sim, nos dizem que não, mas essa é uma questão que se coloca sobretudo para os físicos. Eu digo, mas os físicos não tinham essa autoridade antigamente. O que lhes deu essa autoridade? O que os transformou de repente em teólogos e profetas? Foi a nova era. De maneira que ela começa atacando, por um lado, né, o cientificismo, mas por outro lado, dá à classe científica uma autoridade profética e, por exemplo, pontifícia que antes não tinha. Então você vê que este elemento anticientificista ou antimaterialista, ele foi um elemento tático, usado num certo momento, mas ele não define a linha central desse movimento, né? Se a relação do movimento com a tradição científica do Ocidente é, portanto, ambígua, não há nada de ambíguo no seu empenho de desviar a imaginação das massas do cristianismo para alguma outra coisa, ou melhor, para uma alucinante infinidade de coisas que hoje passa para o cristianismo, né? Ou pelo menos como aceitável do ponto de vista cristão, né? É só você ver as coisas que o atual Papa diz e você vê como esta ideia dessa dissolução das fronteiras do cristianismo entrou profundamente, já pegou a cabeça de um sujeito que foi nomeado Papa, porra. Entre o materialismo do século XIX e o falso despertar espiritual da New Age, o antagonismo aparente encobre a unidade profunda de uma destruição em duas etapas, que primeiro comprime os seres humanos na terrestrialização absoluta do pensamento, como dizia Antônio Gramsci, e depois, quando a compressão levou massas inteiras ao desespero, lhes abre a porta de um simulacro de espiritualidade, realizando assim a profecia de Nietzsche: só se destrói completamente aquilo que se substitui. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.